Hoje é o Dia Mundial do Alzheimer e muitas são as formas da doença se manifestar. Convidei a doutora Aline Vitali da Silva, neurologista, mais uma vez aqui com a gente para debater esse assunto. Tudo bem, doutora Aline? Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Doutora, para começar, para as pessoas, a gente sempre fala e tudo mais, já falamos de Alzheimer aqui no programa, mas é legal a gente falar mais uma vez o que é essa doença. O Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa, ou seja, o paciente vai ao longo do tempo piorando o quadro cognitivo dele. E essa perda cognitiva, ela geralmente se inicia pela memória com sintoma mais proeminente, por isso que as pessoas associam a memória ao Alzheimer. E é genético? Hereditário? Ele é hereditário quando em jovens, em pacientes com menos de 50 anos, ele é hereditário e aí tem uma forte, assim, uma grande chance dos filhos terem. Mas nesses mais velhos não, aumenta um pouquinho o risco quando tem um familiar na família. Porque é um risco que a população toda tem, basta envelhecer, né? E quanto mais envelhece, maior é o risco. E tem algum exame que dá para fazer, quem já tem na família, para diagnosticar o Alzheimer? O diagnóstico ele é clínico, então é pela avaliação clínica, pela história do paciente, por testes que a gente faz no consultório. Não existe disponível, assim, no mercado, um exame que seja bom o suficiente para a gente detectar quem tem ou não. A gente faz exames para afastar, por exemplo, que não tenha uma hidrocefalia, que não tenha tumor, que não tenha AVC, por exemplo, mas não para confirmar. E quais são os principais sintomas? A gente sabe que o sintoma do esquecimento é um que todo mundo lembra quando se fala em Alzheimer, mas tem outros sintomas? O principal sintoma vai ser o esquecimento, o sintoma de memória. Mas não é qualquer esquecimento, porque esquecer na vida cotidiana da gente, a gente esquece várias coisas. Então é uma perda de memória recente, o paciente esquece coisas muito recentes, coisas do mesmo dia, e lembra bem das coisas do passado. Por exemplo, ele esquece de desligar o fogão, ele esquece o que ele acabou de conversar com alguém, e aí ele começa a ter perguntas repetitivas. Ele acabou de perguntar que dia que é o compromisso dele, aí ele pergunta de novo, pergunta várias vezes, muitas vezes. E outra coisa que é contar várias vezes a mesma história. Isso acontece muito frequentemente. Entendi. Agora, doutora, qual que é a principal causa do Alzheimer? O Alzheimer ainda se investiga muito por que ele acontece. A gente sabe que a gente encontra algumas alterações. As primeiras alterações são no hipocampo, que é a área que é responsável pelo armazenamento da memória. E aí a gente encontra, principalmente nessas áreas, o que a gente chama de placas de beta-amiloide. E é isso que a gente sabe. Agora, por que essas placas se formam, a gente ainda não sabe e se está investigando. E tem tratamento? Tem tratamento. O tratamento vai ajudar a controlar sintoma, mas ainda a gente não tem nenhum remédio que mude a progressão da doença. Entendi, mas a medicação não controla assim essa... Por exemplo, eu já ouvi falar assim, o Alzheimer é uma queda livre. A pessoa está em queda livre e o medicamento ajuda a diminuir a velocidade dessa queda. Não exatamente. Ele melhora funcionalmente a pessoa por um período e geralmente ele perde o efeito ao longo do tempo. O que muda mesmo essa velocidade de queda são duas coisas principais, que é controle de fator de risco cardiovascular, então cuidar do diabetes, hipertensão, não fumar, e a outra coisa que é a atividade física. E essas são as formas de prevenção do Alzheimer? Essas são formas de prevenção, sim. Então, a gente fazer atividade física é uma das formas de prevenção efetivas que tem. Cuidar dos fatores de risco cardiovasculares, então hipertensão, diabetes, previne. Se manter ativo cognitivamente e se manter ativo também socialmente. Então, encontrar amigos, familiares, previne. Tratar a depressão, previne. Cuidar da audição também, previne. Fazer joguinhos de memória, de caça-palavras, palavras cruzadas, ajuda ou não? É uma forma de se manter cognitivamente ativo, mas não existe uma comprovação. Provavelmente, sim, é bom, né? Tá. Agora, tem doenças que vêm associadas ao Alzheimer? Assim, é muito comum esses pacientes terem várias doenças, assim, porque eles são idosos. Então, geralmente a gente vai encontrar hipertensão, vai encontrar o diabetes. Mas nada por conta do Alzheimer ele desenvolveu tal doença, não?
O Alzheimer vai debilitar, então ele pode ter mais infecção urinária, mais pneumonia, e depois ele começa a ter dificuldade para deglutir. Então isso sim, esse tipo de doença associada sim pode ter. Doutora, e a gente ouve falar que a maioria dos casos eles ficam agressivos. É a maioria mesmo ou não é bem assim? Não é a maioria, alguns ficam. O que eu costumo dizer para os meus familiares de paciente é que assim, a agressividade também vai passar, porque o paciente piora ao longo do tempo, então essa fase de agressividade vai passar. A gente tem assim, medidas comportamentais que pode fazer para ajudar, por exemplo, não entrar em conflito, porque por mais que você explique, em seguida ele vai esquecer. Então não entrar em conflito, sempre circundar a situação com o paciente. Se não for possível de maneira comportamental, existem medicamentos que ajudam a controlar e dar uma melhor qualidade de vida pro paciente e pro cuidador. Você acha que o cuidador, os familiares, têm que entrar na onda da pessoa que está com Alzheimer, lembrando de coisas antigas, enfim? Depende, isso é individual, depende do quanto o paciente é capaz de compreender o que está sendo explicado, depende da fase. Então eu tenho paciente que às vezes, todas as vezes que falava que o marido tinha falecido, ele chorava. Então aí você não precisa dizer toda vez, porque isso gera um sofrimento. Entendi. Então depende do quanto o paciente ainda é capaz de compreender. Mas, por exemplo, doutora, eu vou dar um exemplo aqui, né, da minha família, no meu caso, meu avô paterno, ele tem. E esses dias ele estava assim, pedindo pela pasta de documentos dele azul. A minha pasta de documentos azul, ele falou que ele não ia dormir enquanto ele não achar essa pasta de documentos dele azul, porque estava ali protocolado os imóveis que ele tinha, que ele nem tem mais, já sabe? Era uma coisa do passado mesmo, e ele queria aqueles documentos. Aí o que o meu pai fez, filho dele? Falou, pai, tá comigo, eu peguei, tá em casa, amanhã eu te trago. E ele se acalmou. Pode fazer, é uma boa estratégia. Ele entrou na dele, porque se ficar assim, pai, que pasta, ficar não existe explicando, pasta. exatamente. Não é? É mais complicado ficar explicando, então você tem que ver quanto que ele ainda é capaz de compreender. Entendi. Porque se ele não é mais capaz, é melhor assim entrar na onda mesmo. Entendi. E a família é a pessoa que mais sabe como lidar com o paciente mesmo. E sofrem bastante também, né, doutora? Sofrem. Quando a gente cuida de um paciente com Alzheimer, a gente tem que pensar muito no cuidador também, porque o cuidador adoece, o cuidador sofre, e cuidar não é fácil. Então o cuidador, a gente tem que estar sempre cuidando do cuidador também. Tem uma telespectadora aqui, a Alessandra Dias. Obrigada, Ale, pela tua pergunta. Ela está perguntando se tomar ômega 3 ajuda a prevenir. Tem alguns estudos que sugerem que a dieta mediterrânea previne, tá? Não tem estudo diretamente com ômega 3, mas a gente sabe que comer alimentos que contenham ômega 3 previnem, tipo, por exemplo, os peixes gordurosos, tá? Salmão, sardinha, atum. Então pode ter um efeito, mas não tem uma comprovação muito forte, não. Entendi. Doutora, muito obrigada, viu? Mais uma vez De essa nada. participação aqui com a gente. Bom final de semana. Obrigada. Obrigada.